Gente, alguém sabe onde estão as trombetas? Logo às 7, porque a gente já pode tocar elas logo de uma vez e acabar logo com isso, porque a sensação é que esse mundo já acabou, o arrebatamento já aconteceu e que a gente ficou para trás, não é mesmo? Eu sei que é, porque vide mundo, o planeta Terra não tá para amadores. Mas esse vídeo ele não é sobre o fim do mundo, não é sobre o apocalipse, ou melhor, até é sobre o fim do mundo, mas o mundo que nós conhecemos até então, porque brincadeiras à parte, nós torcemos muito. E é um grande aprendizado estar aqui encarnado nesse momento, e não tem como a gente, por mais que não nos lembremos, fingir que não sabíamos de que o jogo da terceira dimensão nessa temporada era esse. E agora a gente só precisa fazer o papel que nos cabe e surfar nessa onda de transformação e remolde da consciência que é o fim do mundo que nós estamos vivendo. Então, não, eu não vou falar de um fim do mundo catastrófico aqui, mas sim é um processo de grandes finalizações. Vide todos os conflitos globais que nós estamos vendo, que já estão aí há centenas e milhares de anos, os nossos conflitos pessoais, a dificuldade de vinculação dos relacionamentos, o nível de que a internet está escancarando o baixíssimo nível de consciência que nós, como coletivo, a massa, ainda temos. E lembrando que aqui, gente, o plural, ele é sempre necessário. Porque se é um processo coletivo, individual sim, nós olhamos para o nosso campo individual. Mas o processo, ele é coletivo porque estamos todos dentro desse campo único de consciência, que é a Terra, que está passando por esse processo de transformação. E nesse vídeo a gente vai ver, primeiro, como é que a gente deixa isso mais leve, como é que a gente relaxa e respira, esquece as trombetas para conseguir passar por esse processo de maneira mais fácil e mais feliz, com mais tranquilidade, que é sim o que nós merecemos e estamos buscando. E não foi nem eu que falei isso não, tá? Isso aqui já é um spoiler que já veio há mais de 2000 anos pelo próprio Cristo, mas a gente é muito lentinho e não conseguimos ainda colocar em prática tudo que ele está nos ensinando aí desde então, mas a gente está, ó, estamos chegando lá. Então é isso, né? A Terra nunca foi, desde que nós nos lembramos, um planeta para amadores. Mas o que estava ruim parece que está piorando. E claro, gente, a Terra é um planeta maravilhoso e nós sempre sabemos das belezas gigantescas desse planeta. Mas agora nós estamos num nível, até pela internet, de exposição tão ostensiva dos nossos conflitos principais, não só climáticos, de consciência, as guerras, no nível pessoal, tanta somatização no corpo físico, tantas questões que estão escancarando tantas coisas que nós precisamos mudar. E a pergunta que fica é: como é que nós chegamos a esse ponto? Na verdade, a nossa consciência ela é mais negativada, falando sempre do coletivo, há centenas, quiçá, milhares de anos. Só agora que nós estamos começando no coletivo também a ter mais noção desse processo, que lembrando, já foi nos descrito também há muito tempo. E passando aí o que todas as filosofias nos ensinam, né? Nos últimos anos, nas últimas dezenas de anos, talvez, a consciência começou a passar por esse processo de transformação de sair de um paradigma muito negativado para começar a ir para um paradigma de mais luz, a nível de frequência vibracional, a nível de luz que nós emanamos como conjunto dentro desse planeta. E o que, que a luz faz, gente, quando ela entra? Ela mostra, ela escancara. Então, todo esse paradigma que nós vivemos, assim, todo esse conteúdo almático que é tudo que já aconteceu aqui nesse planeta, tudo que já aconteceu nas nossas famílias individuais ou na nossa própria consciência, que nós colocávamos no cafundós da sombra, lá no porão, a luz está chegando, a vibração está subindo, a luz está chegando, está falando, olha, tem coisa aqui para vocês olharem. Então, nós vamos precisar olhar. Então, o bicho está pegando. E ele vai pegar ainda mais. E aí a gente pode voltar às escrituras de vários lugares para ver o nível de sincronicidade desse processo que nós estamos vivendo. Nível de sincronicidade de quantas mensagens, não só o Apocalipse, mas as psicografias do Chico e inúmeras outras filosofias que nos contam que esse é um tempo de fim e renascimento, morte e renascimento. A começar, ó, por cada CPF, por nós, que é o máximo também que nós conseguimos fazer. E olha, que bom, tá? Porque como já falamos aqui, é imperdível. Essa temporada do planeta tá imperdível. Esse remolde da consciência, essa transformação, essa é o maior plot twist, talvez, da história dos últimos milênios desse planeta. E apesar de estar muito complicado, está cada vez a sombra sendo mostrada, né? A luz iluminando, a consciência se ressurgindo e remoldando,
Parece que aqui não tem governo, que é a casa da mãe Joana, mas não, tá? Esse processo ele é previsto. E não sou eu que estou falando mais uma vez, foi o próprio Cristo, que já sabia aí dentro do seu plano de milênios, com maior horizonte temporal, talvez, que já passou por esse planeta, que nós precisaríamos, bebês que somos, desse tempo para nos lembrar quem somos a nível multidimensional. E é sobre isso que a gente está falando nesse vídeo, por mais que pareça até redundante tudo que eu trago aqui no canal, mas é um processo de reeducação tão profundo a nível de alma que o processo da repetição, ele também é necessário e ele é previsto. Porque nós estamos pegando uma teia de consciência mais densificada, sutilizando a nível informacional, para a gente expandir, literalmente, fazer isso aqui, ó, sair do mais concreto, do mais embotado, expandir a nível de percepção, de compreensão e passar a ver a nossa realidade manifesta, respondendo a quem agora nós passamos a ser. Então, o maior spoiler do Cristo que foi: todos nós temos que passar pelo caminho de transformação da consciência, que foi o que ele nos ensinou. Agora, depois aí de nossos 2000 anos de escola, está chegando em vias finais. E eu também estou falando de vários outros anos, dezenas aqui também, porque é o processo. E para falar desse processo, essa semana, gente, esse livro aqui, ó, que é O Drama Milenar do Cristo e do Anticristo, de Huberto Roden. Não sei se é assim que se diz o sobrenome dele. Por uma sincronicidade gigantesca, porque eu estava no meu processo pessoal pensando, me questionando sobre esse meu processo de morte e renascimento também. Ele chegou até mim, achei aqui na Avenida Paulista, num sebo, por uma bagatela de R$ 5. Eu comprei essa obra aqui, que está mudando a minha vida, que fica mais um lembrete do quanto pode ser muito mais simples do que parece, porque todos nós já temos essa verdade inata que esse livro está trazendo, né, e a verdade de tudo que é. E o nome ele é bem impactante, né? Foi por isso, inclusive, que eu fui atraída a esse livro. Mas o que ele fala? Ele desmistifica várias crenças dos dogmas religiosos e fala esse drama milenar do Cristo e do Anticristo dentro de nós, da nossa própria consciência, do egóico, da parte mais negativada, e aqui eu estou falando negativo não como certo, errado, bom e mal, da mecânica da coisa mesmo, do mais denso para o mais expansivo, para ondas frequenciais mais rápidas, né? Que é o processo que nós estamos passando. Então, o ego seria esse anticristo e o Cristo, esse nosso eu superior. Vamos colocar assim. Ah, mas Débora, existe a figura do Cristo, existem figuras anticrísticas também, não existem? Claro, só quem sabe. Só quem já teve cara a cara com uma frequência, enfim, dos dois polos, sabe que o mundo espiritual ele é muito mais real, inclusive, do que o nosso mundo físico, o que nós conhecemos até então. Mas esse vídeo ele é para nos trazer mais leveza. Então vamos com calma e vamos falar desse dilema consciencial dentro de nós, que no final das contas é tudo que existe, porque nós já sabemos também que o universo é mental. Então se dentro desse drama milenar, né, dessa batalha, o Cristo vive em mim, eu vou ver na minha vida o Cristo vencendo, na minha realidade física também, a frequência crística vencendo. Então eu vou pegar esse livro aqui, que eu sugiro muito que vocês leiam, e vou ler 2 parágrafos simples para a gente fechar melhor esse vídeo aqui e selar a importância da gente colocar mais intenção no nosso processo de integração da consciência, de expansão da consciência, nosso processo pessoal, nosso autoconhecimento, mas é para a gente levar as coisas mais a sério do que temos levado até então. Débora, mais a sério? Gente, que eu vou te falar, humildade e disciplina é o que nós precisamos. Não dá mais para a gente fingir que somos alecrins dourados e que não estamos todos no mesmo processo de desenvolvimento consciencial. Então, olha o que o Berto escreve aqui. A redenção do gênero humano pelo Cristo não foi um fato histórico, uma vez realizado em tempos passados. Não se trata de uma redenção coletiva de todos os homens. A redenção pelo Cristo é um longo processo sucessivo através dos séculos e milênios. Todo homem é Cristo redimível. Se é realmente Cristo redimido, isto depende da atitude de cada homem em face do seu Cristo interno. Segura a pedrada.
Servindo-nos de uma analogia da era atômica, poderíamos até dizer que a redenção crística é comparável a uma redenção em cadeia. O Cristo deu o primeiro impulso, ou o impacto do Redentor, pela cristificação gradual de Jesus de Nazaré. Depois deste início de redenção, poderá continuar a longa cadeia de redenções crísticas. Nenhum homem é automaticamente redimido, mas todo homem é livremente redimível, consoante a atitude do ego humano em face do seu eu divino. O que uma vez aconteceu pode muitas vezes acontecer. O que ele está nos lembrando aqui? Que foi o que Cristo disse do spoiler que já falamos aqui nesse vídeo. É o processo que todos nós necessariamente, não sobre o tempo do relógio, mas tempo do coração, vamos passar. De criar intimidade com a frequência crística, com o nosso eu superior, a gente pode chamar do que nós quisermos, mas o processo de sutilizar e sublimar a nossa consciência. Todo esse conteúdo almático mais negativo, de tudo que ficou no campo da história desse planeta que ainda não foi visto, e que está aqui, a gente sabe por como as coisas estão, nós vamos precisar depurar isso através da consciência individual. E por que eu escolhi esse parágrafo para ler? Para a gente sair da ilusão de ter como alguém de que um faça pelo outro. Não tem. O máximo que a gente consegue fazer é focar no nosso processo individual e, por ressonância, por influência eletromagnética, nós inspirarmos as outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso já vai deixar o nosso processo muito mais leve. Isso já vai fazer com que, inclusive, a gente assista esses absurdos que estão acontecendo, o quanto existem pessoas sofrendo muito e não acabemos nos emaranhando ainda em mais sofrimento, porque a gente consegue dar um zoom out e perceber que debaixo desse tapete tem muito mais informação do que a nossa mente consciente consegue compreender. Então a gente segue no nosso processo individual, trabalhando a nossa frequência, a nossa consciência, deixando com que as pessoas que se interessem ou não se inspirem no nosso processo, até porque é processo. Então está previsto que cada um, eu, você e os nossos professores, inclusive, caiamos dentro de frequência dentro desse processo também. Não tem ninguém que está apto a dizer, me sigam, porque eu sei a verdade. E se você cruzar com um desses, atenção, atenção. Lembrando disso e lembrando que todos nós temos essa frequência dentro de nós, esperando para que, através das nossas perguntas e questionamentos individuais, seja acessado por nós e a leveza, a felicidade realmente chegue e adentre, né, e nós corporifiquemos essa verdade mais leve. Eu vou ler outro parágrafo aqui que fala mais claramente ainda dessa redenção por si só, porque aqui ele está parafraseando, né, está pegando inspiração do processo do Cristo, que morreu crucificado, escancarando para a nossa realidade o quanto a matéria estava sobressaindo ao espírito, o quanto o ego estava sobressaindo ao espírito, e que, na verdade, a salvação ela vem quando nós passamos pelo mesmo processo de se render ao eu crístico, que foi o que Jesus fez, se transformando no Cristo, né? Se unindo ao Cristo cósmico, que é o Cristo maior, o regente desse planeta. Eu sei que esse assunto é um assunto super complexo. Nós estamos falando aqui da transformação da nossa alma a nível superior. Então, além de reassistir quantas vezes você quiser, tem os outros conteúdos do canal aqui. Leia um livro, porque está muito mais detalhado. E me manda mensagem também, que a gente pode trocar uma ideia. Mas olha aqui o processo individual que ele coloca. Se a cristandade tivesse aceitado a verdadeira redenção do Evangelho, cristandade aqui ele está falando de nós, que nos dizemos cristãos, mas na verdade nem sabemos o que de verdade Cristo disse quando estava aqui. Mas abafa, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Podemos estar lentos, pode ter se passado 2000 anos, mas agora a gente tem internet, tem inteligência artificial, nunca tivemos tantos recursos para fazer essa travessia que já é prevista aí que façamos de consciência. Então, estou com fé, estou positiva. Posso ter começado esse vídeo brincando de vamos tocar a trombeta, mas é uma grande brincadeira, porque, enfim, a encarnação está impedida, né? Se a cristandade tivesse aceitado a verdadeira autorredenção do Evangelho e não uma ilusória alorredenção, é fora de dúvida que a humanidade, depois de quase 2000 anos, não presenciaria este tremendo descalabro espiritual e moral em que vivemos. A falsa aloperdição
e a falsa halo-redenção são responsáveis por essa profunda degradação do gênero humano, que atinge o seu clímax precisamente no Ocidente cristão. O que ele está falando aqui, gente? Enquanto a gente achar que outra pessoa vai ter como fazer por nós, enquanto a gente achar que, às vezes, com falas simples ou com rituais simplórios, simplistas, a gente vai mudar o que de fato precisa mudar, que é conteúdo de alma de verdade, toda essa bizarrice que nós vemos acontecendo, esses absurdos, vão continuar acontecendo. E isso é resultado disso, porque por mais otimista que eu seja, não dá pra gente fingir que aqui não é para amadores e que o nível de atrocidade que a gente assiste nesse planeta não é mundo de Poliana, né? Não é assim, mundo cor-de-rosa. Nós precisamos colocar intenção nesse processo de transformação para ontem, não só pela nossa felicidade individual, mas para que a gente possa construir junto aí, co-construir um planeta melhor, né? Porque tá foda, tá osso, com perdão da palavra. Finalizando, é de urgente necessidade que a falsa auto-redenção seja substituída pela verdadeira auto-redenção, que o homem se convença definitivamente que só ele mesmo, pelo poder do seu Cristo interno, percebam, não estou falando de religião aqui, nem eu, nem meu novo hiperfoco, que é Alberto, pode redimir-se, mas não pode ser redimido por meio de nenhum fator externo. Acabou a mamata. Não tem como. Se você chegou até aqui nesse vídeo, agora que não tem como fingir mesmo. Gente, arregaçar a manga, cada um por si, e, ao mesmo tempo, assim fazemos por todos. Porque quando alguém trabalha o seu campo individual, ele mexe no campo de todo, não fala porque fez por outras pessoas, mas porque o equilíbrio energético ele tem que se fazer. Então o campo passa a ser frequenciado de maneira diferente quando uma consciência está frequenciada em frequências mais altas, em vibrações mais altas, né? Finalizando agora sim. Seja qual for o nome que dermos ao nosso eu crístico, porque não é sobre religião nem dogmas aqui, Pai, luz, grande universo. Esse grande universo fui eu. Não tá aqui escrito, não. Mas aqui tá, para ser fiel ao texto. Pai, luz, reino de Deus, tesouro oculto, pérola preciosa, água viva. O sentido é sempre o mesmo. O homem tem dentro de si um poder redentor, o qual, uma vez conscientizado e vivenciado, porque é na experiência que nós ganhamos essa compreensão, é o único poder capaz de transformar e cristificar totalmente a vida do homem e da humanidade. Segura a pedrada. Agora, como é que explicam? Expliquem essa ateus. É brincadeira, viu, gente? Porque eu já fiz isso e teve gente que comentou realmente explicando. Mas, quando fiquei na pergunta e sou atraída e ressoo com esse livro, que está facilitando e deixando cada vez mais simples esse processo de maneiras tão profundas. É só a gente começar a se questionar. Eu pego esse gancho para responder uma pergunta. Então, Débora, como é que eu vou começar? Comece se questionando. Comece, inclusive, desejando, mas do fundo da alma, que você reencontre esse eu crístico dentro de você. Desejando do fundo da alma que nós co-criemos um planeta, uma cidade, um Brasil diferente. Porque com esse desejo fortalecido, você vai entrar em ressonância com os recursos que você precisa para fazer os seus questionamentos internos, trocar, sublimar sua consciência e ver na prática como mágica, a verdadeira magia, a sua consciência transformando a sua realidade exterior. Simples assim. Nós temos um grande caminho para trilhar e a jornada ela é individual e ao mesmo tempo coletiva, porque não tem como a gente fazer por ninguém, a gente faz por nós, mas fazemos isso juntos, assim, caminhando paralelamente. Então é claro que o processo fica mais fácil, ou pelo menos mais divertido, se nós fizermos junto, né, conversando e trocando ideia, porque é nas relações que a cura acontece, com outro campo, com o campo de informação de outra pessoa. No meu ponto de vista e nos meus atendimentos, eu faço isso de 4 principais formas. Primeiro, além da terapia falada, né, dos processos para a gente perceber o campo atuando na nossa vida diária, com compreensão e expansão do nível de consciência de como essa realidade funciona. Então a gente conversa sobre esses assuntos para deixar mais fácil, inclusive essa revolta que a gente tem inconsciente de ver tantas coisas tristes ou na nossa vida ou no do coletivo e achar que isso é obra do acaso, porque não é, não tem como. Vocês lembram
que aqui tem governo. Pode parecer, mas não é casa da mãe Joana. Existem planos superiores que olham por nós, estão acompanhando assim esse processo de transformação com um balde de pipoca gigantesco e nos ancorando muito. Nós temos a nossa equipe espiritual que está nos lembrando do caminho de lembrar, né, sair da consciência humana mais mecanicista e nos unir à multidimensionalidade. E uma vez que eu tenho cada vez mais compreensão, eu tenho mais caixa, continente para ousar escolher uma realidade diferente e me colocar caminhando em direção a ela. Tanto vibracionalmente, trabalhando meu campo de energia, sabendo e com ferramentas para isso, quanto nas ações práticas do meu dia de reprogramar também a minha rotina, o meu pensamento, os meus hábitos, porque tudo é uma coisa só, em diferentes níveis vibratórios. E depois que eu já estou pensando, percebendo, compreendendo, agindo, vibrando de maneira diferente, eu solto, porque aí eu deixo que esse campo de energia maior, esse campo de consciência maior, chamemos do jeito que quiser, faça essa orquestra maravilhosa que é essa vida em sociedade que nós temos. Já que a semente é plantada de maneira diferente, que são os meus sentimentos, meus pensamentos, as minhas ações, o terreno que é o meu campo já está muito mais fértil e vai ficar cada vez mais saudável para que uma vida diferente, muito mais alinhada com a essência do espírito, para onde todos nós estamos indo, nessa faixa de luz frequencial, possa se materializar na nossa frente. Então, aí eu sou capaz de soltar e passar a ser feliz e muito mais tranquila, independente do que está manifesto à minha volta, porque o nível de compreensão passamos a ser outras pessoas. E dentro desse lugar, mas desse lugar real, as aflições elas já não nos pegam mais. Porque não tem mais nível de comparação, não tem mais guerra egóica no sentido de níveis de inferioridade ou de falsa superioridade, não tem mais esse dilema de nos sentirmos inferiorizados ou piores de acordo com o que o externo traz para nós. Porque esse não é o maior dos nossos problemas, vamos dizer a verdade. A ilusão de que nós precisamos de mais alguma coisa ou que algo aconteça para passar a ser feliz. E não tem como. Não é assim que a banda toca. É sempre de dentro para fora. Então, o grande resumo é esse. Não tem para onde a gente fugir. Se você sentir no seu coração, você me manda uma mensagem que eu posso facilitar o seu processo. Ou, no mínimo, com todo esse conhecimento, toda a minha trajetória e a partir do meu processo de estudo. No mínimo, a gente vai deixar todo esse nível, esse must que é essa encarnação, muito mais divertida, ganhando compreensão e mais leveza dentro do nosso dia a dia. De qualquer forma, eu quero saber o que você achou desse livro, eu quero saber do vídeo, né? Quero saber o que você achou desse vídeo, quero saber se você vai ler o livro, quero saber como é que está aqui o canal, se te inspira de alguma forma, me dê sugestões de outros livros para que a gente possa ir seguindo o nosso caminho individual e coletivamente e criar uma realidade diferente, muito mais feliz, muito mais leve, o quanto antes. Porque a gente, né, gente? Não é sobre o tempo do relógio, mas também ninguém aguenta mais, né? Tanto sofrimento e pode ser diferente. Então é isso. Um beijo para vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de gravar e voltar a colocar os nossos vídeos aqui no canal. E me mandem uma mensagem para que vocês conheçam o meu programa de acompanhamento, o Resgate-se. Por que Resgate-se? Porque cabe a cada um o processo de se resgatar de tanta densidade que está esse nosso coletivo hoje. Um beijo para vocês.